O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje trazendo para vocês a revista Demais, Diversidade e Diferença, uma revista muito legal que fala de inclusão, diversidade, diferenças. E quem vai falar sobre essa revista é o nosso diretor editorial, Rubens Soares. Obrigada, Rubem, por estar aqui com a gente e falando aqui desse trabalho. Bom dia, eu que agradeço o convite aqui da TV, do seu programa, e será um prazer aqui conversar, bater um papo sobre a área da inclusão, a área da pessoa com deficiência aqui no nosso país. Tá certo. Eu estou vendo aqui já... Essa daqui me parece que é a segunda revista. Isso, a revista número 2. E essa é a atual? Essa é a atual revista número 4, número 4. Tá. E eu vou te perguntar como é que nasceu a revista Demais. Bom, a revista Demais, ela é um projeto acalentado pelo nosso grupo de profissionais há mais de 10 anos. Nós temos uma participação nessa área de reflexão sobre a pessoa com deficiência, há um trabalho voltado há mais de 15 anos do meu grupo, né, de trabalho. Há mais de 15 anos desenvolvemos trabalhos na área da inclusão e em torno de 2003, 2004, passamos mais especificamente em 2005, passamos a pensar no lançamento de uma publicação que pudesse atender a pessoa com deficiência, sobretudo também as comunidades surdas, num olhar, não aquele olhar de pena, aquele olhar de coitadismo, aquele olhar de é tudo difícil, é tudo penoso, e sim num olhar socioantropológico desta população que visasse potencializar a sua condição, e não olhar de coitadismo, de que ele sofre e ele não é visto. Não. Então, a revista ela surge dentro desse contexto. Só que assim, como é um projeto muito complicado, é um projeto grande, nós fomos amadurecendo a ideia, fomos contatando profissionais, fomos buscando parceiros, né, nesse período, nesse meio tempo. Aí, você sabe, crise para lá, crise para cá. E, no final do ano passado, esse projeto se materializou e conseguimos organizar um grupo de colaboradores para, de fato, lançar a revista para o segmento. Tá. E assim, pelo que a gente estava conversando, você é psicólogo, mestre em... Eu sou mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP. Nossa, olha só, gente. E pesquisador na área da surdez. Pesquisador na área da surdez? Meu projeto de pesquisa na Faculdade de Educação, no meu mestrado, discutiu a formação de professores para a educação bilíngue de surdos, fechando a reflexão sobre o ensino de língua portuguesa para surdos, língua portuguesa como segunda língua. Bom, e eu vou já aqui... Estou vendo a nossa querida Cris ali do lado, fazendo as nossas libras que vocês estão vendo aqui embaixo, nesse quadradinho, né? Cris, eu acho que para você está sendo muito importante essa pauta e vamos aproveitar, me ajuda aí já fazendo aquela pergunta, você que tem uma filha surda, que está em contato com a comunidade surda. Então, vou aproveitar e perguntar para ele sobre a pesquisa da USP. Então, quando eu fiquei sabendo que a minha filha era surda, eu fiquei nervosa, apavorada, não sabia como lidar com a situação. Depois eu fiquei sabendo que a USP ela fazia um estudo genético da criança surda. Só que eu não quis o da minha filha, porque eu fiquei sabendo que só tinha 4 tipos de genética
E se uma das 4 fosse a dela, eu ficava sabendo o porquê da surdez. Se não, continuava aí, tipo, sem saber, não sei de nada. Então, eu optei por não fazer. Então, eu gostaria de saber como que é, na verdade, né, esse estudo genético sobre a nascença do surdo. Bom, Cris, você traz uma questão muito interessante, mas eu quero pontuar de início que o meu trabalho na área da surdez, as minhas pesquisas, o meu trabalho, ele tem o viés psicossocioantropológico, né? O outro viés que é contraposto, é contrário a esta minha linha de pesquisa, é o viés médico-patológico. A sua pergunta está dentro do viés médico-patológico da deficiência. O que significa isso rapidamente, assim, em breves palavras? A vertente médico-patológica da surdez, ela se preocupa exatamente com a patologia da surdez. Ou seja, o que ocasionou a surdez, como que o indivíduo ficou surdo, como nasceu surdo, o que gerou que seria dentro do estudo genético a que você se refere. E, em função disso, como conseguir a cura da surdez. Portanto, o viés médico-patológico, ela procura a cura. Logo, quem precisa de cura é quem é doente. Então, o viés médico-patológico, ele vê o surdo como um doente. O meu viés de trabalho, a minha linha de trabalho, e hoje é comungada por grandes pesquisadores na área, como Carlos Sclier, da URGS, Ronice Miller Quadros, da UFSC. Esse viés, ele trabalha o indivíduo como uma pessoa, independentemente da causa da surdez, e para isso ele dá condições de acessibilidade a esta pessoa para ela viver na sociedade dentro da sua condição e não procurando curar uma doença. Tá. Então, é muito importante saber a origem, mas dentro do viés médico-patológico que procura a cura como se a surdez fosse uma doença. Então, eu digo a você que eu não tenho propriedade para responder dentro do viés médico-patológico da surdez. Dentro do viés psicossocioantropológico, a gente pode discutir aqui abertamente. Tá certo. Bom, gente, então nós estamos aqui com o Rubens Soares, que é da revista Demais, Diversidade e Diferença, uma revista muito interessante, pelo que eu senti pelas conversas, ela nasce em cima de um trabalho de educação, né, Rubens? E nós vamos chamar o intervalinho e voltamos já já, não saia daí. Bom, gente, estamos aqui no Olhar Especial hoje e um olhar especial muito bacana, trazendo para vocês a revista Demais, que é Diversidade e Diferença. Quem está falando com a gente é o diretor dessa revista, diretor editorial, Rubens Soares. E a Cris fez uma pergunta. E, Cris, eu gostaria de saber, você quer dar continuidade na sua dúvida, no que você quer saber? Sim, né? Vou aproveitar que também é a dúvida de outras mães, né? Então, como ele disse, geralmente, né, o estudo genético, como se diz, a procura da cura da surdez. A gente sabe que não é doença, né? Então, quando eu fui chamada para fazer o estudo genético, que eles me explicaram 4 tipos de gene, como que seria, eu não quis. Por quê? Porque não vai devolver a audição da minha filha. Ela vai continuar sendo surda sempre. E aí eu pensei, como várias mães também, que eu já conversei, se você for fazer a pesquisa, por que é surdo? Como que eu vou tratar? O que eu vou fazer? É você não aceitar o seu filho deficiente do jeito que ele é. Então, eu, tipo, meio que ignorei. Não quis mais fazer. Então, para mim, ela vai continuar sendo sempre surda e sempre a minha filha. Igual os outros 3 que são ouvintes também. Então, eu desisti dessa pesquisa, não quis mais. Assim como muitas mães têm essa dúvida também, né? Rubem, o que você diz disso? Complementando, então, é muito importante, Maristela, pontuar que
A deficiência é uma condição humana. Ela não é uma anomalia. Qualquer um de nós pode ter qualquer tipo de deficiência. E ela tem que ser vista como uma diferença, como parte da diversidade humana. Portanto, não temos... É um equívoco olhar a deficiência apenas como uma doença do indivíduo, né? Então, no caso da surdez especificamente, que é a minha área de estudo, é interessante a Cris dar esse seu depoimento, porque, de fato, muitas mães, quando detectam, quando recebem a informação que o seu filho é surdo, primeiro vem o desnorteamento, como é compreensível. Ninguém quer ter uma criança, o seu filhinho, que esperou com tanto carinho, ninguém quer ter com algum tipo de deficiência. Porém, o que a gente tem que pensar? A deficiência é parte da condição humana, né? Então, no caso da surdez, a busca da cura incessante, eu conheço vários casos de mães, já atendi vários casos de mães procurando a reabilitação, entre aspas, da deficiência, da surdez, no caso, né? Isso não é nenhum demérito, não tem problema, mas o que nós temos que ter claramente é que a criança surda, ela pode ter uma vida comum como qualquer outra criança. Para isso, ela basta ter a acessibilidade. A sua condição de surdo tem que ser respeitada, né? Há casos que, por exemplo, o implante coclear resolve, que a cirurgia, o implante coclear é a cirurgia invasiva, onde se coloca, abre-se a cóclea, coloca-se um aparelho, um chip lá dentro da cóclea e tem um transmissor. É um sistema muito atual, muito complexo e muito tecnologicamente moderno, né? Isso não tem propriedade para falar, porque eu não sou fonoaudiólogo, não sou médico, mas os profissionais da área médica sabem, profissionais da fonoaudiologia sabem que o implante coclear é uma técnica de tentar reabilitar a surdez, tentar voltar à surdez, né? Desculpe, a surdez, a condição de ouvinte. Entretanto, não é isso que resolve a questão do surdo, porque o ser surdo não é pura e simplesmente deixar de ouvir, não é a questão fisiológica, a questão patológica. Portanto, a Cris está colocando que ela preferiu não continuar esse projeto de saber o porquê que sua criança era surda, e sim procurar as condições que favorecessem o desenvolvimento dessa criança. Então, uma recomendação, uma orientação que nós sempre damos aos pais é que, ao invés de tentar ficar exaustivamente procurando a causa, por que meu filho nasceu com deficiência auditiva, ou por que ele se tornou uma pessoa com deficiência auditiva, né? Qualquer outra deficiência, Sim, tá? Cegueira, qualquer outra. Procure focar esforços, canalizar energias para possibilitar uma vida digna para esta criança, um desenvolvimento digno para essa criança, que tem condição, sim, de ter um desenvolvimento como qualquer outra, tanto na área da educação, na área social, na área do lazer. A criança com deficiência tem condições de ter uma vida como qualquer outra. Basta que a elas sejam oferecidas as condições de acessibilidade. E, no caso do surdo, a gente tem condição de acessibilidade. Primeira é reconhecer que ele tem uma língua diferente, uma forma de comunicação diferente da forma de comunicação de nós, ouvintes. Isso já é um grande passo para os pais proporcionarem aos seus filhos surdos uma vida como de qualquer outra criança. E assim, aqui nessa revista, primeiro assim, gente, apesar desse nível dessa revista, fantástico, eu estava olhando aqui sobre educação, sobre esporte, inclusão, saúde, trabalho, saúde, vale a pena. Aliás, eu queria já que... Como é que faz para as pessoas receberem, comprarem? Como é que funciona? Maristela, a revista Demais, ela é distribuída por Brasil inteiro. As pessoas podem acessar o site www.demais-revista.com.br e podem fazer a sua assinatura, né? Ela é assinada pelas pessoas que querem receber, certo, e ela vai para o Brasil inteiro. Ou podem entrar em contato pelo telefone aqui de São Paulo, 11
3969-1069. E no site ela pode fazer direta a sua assinatura. Tá. Né? Elas podem receber, enfim, no site tem várias orientações, várias outras matérias, além do que sai publicado na revista. O site da revista tem bastante material Bem a respeito. completo, Bem muito completo. legal. E assim, só para finalizar Sim. essa questão da aceitação da deficiência, nós, nesse número, no número 4, que é a revista que você está em mãos, Tá. eu tenho um artigo de minha autoria que fala exatamente sobre essa questão. A negação, negando a deficiência, Tá. é uma prática de preconceito. Então, é interessante, eu trago no artigo, na seção Ponto de Vista, nesta edição, falando um pouquinho do que da Cris aqui citou, de da aceitação, da complexidade de aceitar a condição do outro como uma pessoa com deficiência. Que bacana. Gente, então, olha, não saia daí que está muito interessante. Tem muita coisa para a gente aprender com o Rubens. Já vou pedindo que ele vai precisar voltar mais vezes aqui. Tá bom? Não saia daí, voltamos já já. Bom, gente, estamos aqui hoje no Olhar Especial, pena que já no último bloco passando muito rápido, não saia daí, é Rubens Soares, ele é diretor editorial desta revista fantástica, Demais, Diversidade e Diferença. É uma revista nova, né, Rubem? Isso, a revista... Ela está menos de um ano? Está no mercado há menos de um ano. Nós temos, estamos no número 4, é uma revista bimestral. Ela sai, portanto, a cada 2 meses. Porém, hoje, Maristela, ela se consolidou como a principal publicação do segmento da pessoa com deficiência. Poxa. Por quê? Porque o grupo que está por trás da revista, o grupo gestor do projeto, tem mais de 15 anos de atuação na área. Aliás, vamos falar desse grupo, IAP, é IAP, isso? que é um instituto, inicialmente há mais de 15 anos que foi organizado. A Mais Inclusão, que é uma consultoria também da área da pessoa com deficiência, que está no mercado também há quase 10 anos trabalhando. E a Mais Editora, que é parte do grupo, que é a editora que lançou a revista. Então, eu sou um dos diretores. Temos a professora doutora Silvana Zajac, que é professora da Unifesp e também é uma das editoras da revista. Temos diversos outros colaboradores, colegas, né, da USP, da Unifesp, de várias instituições de ensino que também são colaboradores do projeto. Poxa, que bacana. E nós vamos aproveitar, estava dizendo aqui para o Rubem, que nós estamos aqui vivendo em Osasco, o Sem Limites, Osasco. E teve a consulta pública, agora dia 9/9 vamos ter a audiência pública. E eu perguntava para ele, aproveitando toda essa vivência, um educador, mestre, psicólogo, toda essa vivência dele. Nós temos 4 eixos, né, do viver, que é educação, saúde, acessibilidade e inclusão. A educação seria o caminho para a autonomia das pessoas com deficiência, para diminuir preconceito? O que você diria? Eu diria, Maristela, que a educação é a porta, né? É o início, é o primeiro pilar para se conscientizar a sociedade da normalidade, se assim eu posso dizer entre aspas, da normalidade da deficiência. Ou seja, o normal é ser diferente. E onde que nós temos que aprender isso? Nós temos de aprender por via da educação. E quando eu me refiro à educação, não estou dizendo a escolarização, pura e simplesmente. Não estou dizendo a educação formal. Eu estou dizendo da educação desde berço, desde casa, dentro de casa. Então, se nós... E aí tem que ser uma ação de política pública dos governos, tanto em nível do governo federal, quanto do governo estadual, quanto dos municípios, que é o que está mais próximo do nosso cotidiano. Então, os governos, a administração pública, o poder público, deve promover a educação para a sociedade em geral, estimular, incentivar, no sentido de olhar a pessoa com deficiência com naturalidade. Então,
Por isso que o pilar da educação é o início de todo o processo de desconstrução do preconceito, né? Se a gente for por uma linha teórica frankfurtiana, a gente vai perceber que o preconceito na sociedade ela é estimulado exatamente pela não compreensão da diferença, né? Então, a educação é o caminho para começarmos a trazer conhecimento para as pessoas, né? E isso já desde de casa, para que ela tenha, de fato, um olhar para a pessoa com deficiência com naturalidade. É comum, por exemplo, nós andarmos na rua e, por exemplo, ter uma criança com síndrome de Down, ou uma criança com deficiência intelectual, ou mesmo uma criança cega e tal, que são condições de deficiência mais aparentes. E é comum, por exemplo, atitudes de mães, de pais, por exemplo, estando com seu filhinho que não tem deficiência, a criança olha para outra e fica encarando, e fica olhando. É muito comum, talvez o telespectador, talvez você já tenha visto uma mãe a outra falar: filho, não olha, não olha. Tá. Isso quer dizer o quê? Está incutindo na criança que aquela questão de deficiência, aquela situação, aquela condição é uma anomalia, é algo sobrenatural, é algo que não é do nosso dia a dia, é de Marte. Isso é o quê? Isso vai influir ou influenciar na vida das crianças, na sua adolescência, na sua fase adulta. Então, isso é o quê? Falta de educação de berço. Porque na medida que essa criança lá, que não tem deficiência, olhar para outra sem nenhum tipo de preconceito, e a criança não olha com preconceito, o preconceito somos nós, sociedade, adultos, né? Quem incutimos, são os adultos quem incutimos, porque no momento que a mãe diz: filho, não olha para aquela criança porque ela é deficiente, não fica olhando, não encara. Com medo de pegar, será? Com medo de pegar, o contato osmótico, como diz a grande professora já saudosa, Lígia Assunção Amaral, a quem eu recorro muito nos meus trabalhos de escrita dentro da área da psicologia, falando sobre a pessoa com deficiência. Então, resumindo, a educação é o caminho para minimizar, para de fato minimizar a questão do preconceito, desconstruir a questão do preconceito. Educação. As demais áreas, elas vêm a reboque. Porque certo. Se a educação não tiver condição de trabalhar isso, não se vai trabalhar nas demais áreas. Olha só, uma outra coisa que eu tenho percebido aqui ao longo desses anos no nosso programa, a importância da educação física. Ela ajudaria nessa parte tão complicada do preconceito? E assim, aproveitando, durante as consultas públicas, a gente foi participar de todas as reuniões em instituições aqui de Osasco. E todos os pais pediam muito e falavam muito como precisaria ter muito uma campanha com relação ao preconceito. E que o preconceito maior realmente era dos pais, dos adultos. A educação física, como você vê dentro da escola, não seria uma ferramenta porque até essa última que eu fiz, eles falaram assim: na educação física não precisa ninguém de inclusão, eles se resolvem. Eu acho, na minha opinião, eu entendo que é um engano, né? Não é que não precisa ninguém de inclusão, precisa sim. Aliás, a área de educação física tem programas muito interessantes de inclusão de alunos. A Secretaria de Educação do Governo do Estado tem programas muito interessantes de educação física adaptada. Não conheço aqui a realidade de Osasco, mas eu sei que do Estado tem programas, na rede estadual tem programas muito interessantes de educação física adaptada. E sim, não precisa estar ali dizendo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Juntam-se as crianças se entendem, entre elas não há o preconceito. Né? O preconceito é com os adultos. Agora, é claro, você tem que ter profissionais, sim, da área de inclusão, da área de orientação, técnicos, para que esta condição de atendimento e de participação das crianças, dos adolescentes na educação física, ela não venha incorrer a riscos para aquela criança. Então, por isso que é importante, sim, a participação e a orientação de profissionais da área de inclusão, sim, na educação física adaptada, e é um projeto, sim, que tem que ter todas as crianças lá trabalhando no seu momento da prática de educação física na escola. Tá certo.
Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Nós estamos falando aqui da D+, né? Uma revista fantástica, vale a pena a gente conhecê-la. Também podemos entrar no site, que o Rubem já falou, e Diversidade e Diferença. Rubem, eu gostaria que você mandasse um recado aí para o nosso telespectador. Primeiro, um prazer estar aqui no seu programa, Maristela, programa Olhar Especial. E eu quero mandar uma mensagem, finalizando a minha participação, dizendo que vamos olhar para a pessoa com deficiência com a mesma naturalidade com que a gente olha para qualquer outra pessoa. Ela é um ser humano, ela é uma pessoa como qualquer outra. Nós, cada um de nós tem um tipo de diferença, cada um de nós tem um tipo de deficiência e nem por isso estamos alijados do convívio social. Então, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela basta ter respeito, ou seja, basta que nós a respeitemos. Ela não precisa de sentimento de pena, de dó, de piedade. Ela é uma pessoa que precisa apenas ter o respeito da sociedade. E esse respeito vem pela acessibilidade, vem pelo olhar a ela ou para ela com naturalidade. É isso a minha mensagem final. Bom, gente, finalizamos mais um Olhar Especial. Um grande abraço a todos os telespectadores que nos assistem. Fiquem com Deus.